Olá, boa noite. Hoje eu tô aqui de máscara porque eu tô num lugar muito especial. E eu fui convidada pelo amigo César Elbert para uma live. Ele tem entrevistado algumas mulheres nesse último mês. Algumas das minhas amigas, por exemplo, a Eloir, que está aqui, que eu tanto amo, a Suzy, que está aqui também, que eu tanto amo, enfim. E hoje chegou o meu dia. E nós preparamos algo com muito carinho. E eu tô esperando ele entrar aqui, né? Para que a gente possa ter esse momento da live. Na verdade, era para estar sendo lá no canal dele e não entrou, então a gente tá aqui. Se alguém tiver uma ideia daquelas maravilhosas de como é que, né, a gente conecta quando não tá conectando, eu tô aqui chamando o César de novo. Vocês nos dão uns 5 minutinhos de tolerância? Para que ele possa participar. Vai ser muito especial, gente. Aqui, ouvi-lo. Ele cantava as canções que alguns dias atrás a Suzy e a Elô trouxeram pra gente também, do tipo: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora eu digo satisfação sem fim. Ai, que delícia ouvir o meu pai tocando violão. Ele chamava a gente na cama e ele se sentava na cama de casal e ele começava a tocar. Ele amava Jesus e amava cantar pra gente, sabe? Pra mim, pra Egli, minha irmã. Meu sobrinho tá aí na live. Eu acho que aqueles foram os primeiros sons de violão que encontraram um eco dentro do meu coração. Bom, eu falaria do violão muito. Foi o primeiro instrumento que eu comprei com o meu primeiro salário. Eu tinha 14 anos. E aí eu dava aula numa escola de música que nós tínhamos. E então, o que eu vou fazer? Eu quero comprar um violão. Claro, era um violão bem simples, usado. E eu comecei a estudar violão. Vocês acreditam que até hoje eu não toco violão? Mas por vezes, quando eu entro em casa, eu escuto este som, o do violão. Você está escutando? Quando nós pensamos em sons que curam, eu vim para este lugar que é um grande útero, é um lugar em que vida é gerada, este lugar que também é uma incubadeira, que acolhe aqueles que são frágeis, este lugar que por vezes promove
a possibilidade da gente voltar a respirar, porque sem respiração não dá para a gente poder entoar. Não tem som, não tem música. Uau! A gente queria começar essa live assim, falando dos sons que curam. Esses dias foi o som da sua voz que nos proporcionou estar aqui hoje. Como assim, Érica? Foi o som da sua oração. Daquela oração que você talvez nem conseguisse expressar em palavras, mas você orou. Sim, você derramou o seu coração diante de Deus em favor da nossa vida. Você que nos conhece sabe que eu tenho estado no Hospital do Rocio como capelã, mas que durante a pandemia, esse trabalho de assistência, de cuidado espiritual, ele aqui no Paraná foi proibido como uma medida de cuidado. Sim, todos os voluntários, as pessoas que fazem visitas, que tocam, que cantam, que enfim se aproximam do ambiente do sofrimento, eles não poderiam estar no hospital. Isso desde março. E agora? Mas pela graça de Deus, eu poderia estar. Como assim? Eu poderia estar. E então, em oração, eu disse: Deus, eu quero estar lá. Eu quero estar. Eu quero estar junto àqueles que vão viver essa experiência como paciente, mas também como profissional da saúde. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá do lado daqueles que, no exercício da sua vocação, estarão lá para curar. Já já a gente conversa sobre esse conceito de cura e de dor. Então, eu me lembro de ter chegado em casa e de ter feito toda a asepsia necessária, como você tem feito quando sai de casa, mas tem uma mais específica para nós que trabalhamos no hospital. E foi bem no dia que nos apresentaram como seria a nova estrutura aqui do hospital, uma vez que nós somos um hospital referência no tratamento de Covid na pandemia. Eu me lembro de ter andado pelos corredores, desde o pronto-socorro, quando recebemos um paciente, até a UTI. Aliás, quando a nossa primeira UTI estava pronta para receber pacientes, tinha som lá, o som da oração. A coordenação da UTI orou por aquele espaço vazio e nos chamou para que nós estivéssemos consagrando aquele ambiente. Nós oramos ali. Emocionada, eu cheguei em casa e no banho eu comecei a orar, dizendo: Deus, eu gostaria de estar lá. Mas e o meu marido? Como alguns de vocês sabem, a gente está terminando um tratamento oncológico, depois de uma experiência tão rica de identificar o linfoma e o processo quimioterápico e cirurgia e etc. Então, ele é um paciente de risco. Deus e o meu marido. E os nossos filhos. Eu quero estar lá, mas e esse som da nossa casa? Eu não quero trazer nada para eles. Se precisar morrer, eu estou aqui. Próprio daqueles de nós cristãos, né? Apaixonados em cooperar com o que Deus está fazendo. E então ali no chuveiro, o som que curava era o som da água. As minhas lágrimas puderam se misturar àquele som. Eu me ajoelhei e disse: Deus, faz de novo. Faz de novo, fala com Jacob, fala com José. Assim como o Senhor, por exemplo, falou em sonhos com José,
marido de Maria, dando para ele clareza de que era o Senhor quem estava trabalhando. Fala com o meu José. E então me levantei, me arrumei e fui à sala. A mesa já estava posta, o nosso José lá de casa, o José Jacob, já tinha preparado. Então nós nos sentamos, agradecemos a Deus e ele disse, conta como foi no hospital. E na verdade eu e o Davi estivemos aquele dia aqui no hospital, nosso filho. E eu comecei a contar apaixonadamente, e o Davi também. E no meio da nossa fala, o Jacob me interrompeu. E ele disse, você precisa estar lá. Eu me contive e pensei comigo, mas gato, por quê? Ele disse, porque as pessoas precisam perceber a sua presença ali, precisam ouvir a sua voz, precisam receber o seu canto, o seu silêncio, a sua palavra. Ele começou a falar sobre o que a gente faz. E aí eu disse, mas e você? E ele disse, Deus cuida. Deus cuida, ele te chamou. Deus cuida. Eu te abençoo para ir. E aí eu disse, você nem sabe. Eu tinha acabado de orar isto. E foi tão rápido. Então, nós 4 nos colocamos em oração. E o Jacob me abençoou para vir. E os filhos também. E nós vivemos momentos muito, muito, muito especiais aqui. Durante esse início de pandemia. Em especial com os profissionais. Sim, a música continuou soando neste lugar. Alguns de vocês já estiveram aqui. O César já esteve aqui. Este encontro, ele cura. Ele cura. Em meio aos vários ruídos sonoros da UTI, o som da oração chega lá. E por vezes o som da canção. Nós não sabíamos o que iria acontecer e ainda não sabemos. Mas eu quero contar para vocês do dia em que eu fui paciente. Lembra que eu falei sobre o chuveiro? Numa sexta-feira, eu não conseguia terminar o meu banho. Eu não conseguia secar o meu cabelo. A fragilidade do Covid é tão... Nós nos tornamos tão frágeis diante do Covid que o som é o som do silêncio. Eu não conseguia secar o meu cabelo. Não tinha som de secador lá em casa. Eu só me enrolei numa toalha e fui para a cama. No dia seguinte eu fui internada. O que eu escutei? O amor. Eu sabia que vocês estavam orando por nós. Eu não queria ficar contando muito do meu dia, do meu período como paciente. Senão, de que naquele período eu ganhei muita música. Muitas pessoas cantaram para mim. Algumas estão aqui. Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Foi. Alguém cantou assim para mim. Alguém cantou: se o trovão e o mar se erguendo vem, sob a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Eu acho que de fato
Jesus fala para os anjos: folga, pessoal, intervalinho de 10 minutos. Eu quero escutar o som dos remidos. Eu escutei. Alguns mandaram as gravações. Ai, do bom tesouro do teu coração você pode tirar coisas novas e velhas, não é isso que diz a Bíblia? Tantas canções, tantas canções, tantas canções. Obrigada, muito obrigada. Gente que nem sabe me visitou, o Baruque me visitou, acredita? Ele continua sendo bom. O Michael Smith também. Ser amigos é pra sempre, como eterno é nosso Deus. Mas o César também me visitou. Eu não sei se ele se lembra disso, mas na verdade... Então fique. Estamos com uma visita no ambiente pessoal, uma enfermeira querida que vai fazer aqui o cuidado do bem, tá bom? Pode vir, pode vir. Cezinha, não sei se ele sabe disso, mas o nosso primeiro Eu Te Amo foi num cenário do Salmo 19. E a canção: os céus manifestam tua glória, Senhor. Lembra desta música? E então, aquele que ainda era meu namorado disse: eu te amo. Nós olhávamos para o céu. Nós não precisávamos de música, já havia. Mas a sua composição, Cezinha, ela tinha a ver com todo aquele ambiente do amor de Deus por nós. Quando um homem e uma mulher fazem uma aliança. Por isso, no dia do nosso casamento, nós convidamos filhos de amigos, crianças. Uma expressão de gratidão, mas também de esperança, para entrarem antes da noiva, cantando: e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Suas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Eu lembro, Cezinha, de muitas vezes em que eu olhei para suas mãos no teclado e orei contigo. Deus te deu esta unção de cura. Você é um tipo Davi, meu amigo. Hoje, me preparando para a nossa live, eu fui de novo a uma referência. 1 Samuel 16. Saul está sofrendo. E parece que a dor de Saul é uma dor que, mais recentemente, os estudiosos chamam de dor total. Uma dor que é física, mas é emocional, é social, é espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus foi retirado de Saul. E então ele começou a ficar opresso. E diante daquele cenário de um homem que está sofrendo, o que acontece? Alguém dá uma ideia. Chame alguém que saiba tocar bem e traga-no aqui.
Ai, eu queria honrar vocês, queridos irmãos e irmãs, que se comprometem em tocar, em cantar, em produzir, em gerar música. E então alguém diz, eu conheço um, Davi, filho de Jessé. Lembra que interessante, no mesmo capítulo de 1 Samuel 16, quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei, eles nem se lembram da existência de Davi. Sabe por quê? Provavelmente Davi era aquele pastor que estava lá longe fazendo o quê? Tocando. Ai, eu queria que você visse meus lábios agora. Davi estava fazendo música. Para quem? Para as ovelhas. Davi estava derramando seu coração diante de Deus, porque canção e oração não rimam apenas no português. São sons que curam. Ele não é reconhecido, não, na hora que precisam de um rei, mas na hora que precisam de um ministro, precisam de alguém que vá na direção do sofrimento. Davi é lembrado. É muito ágil a resposta. Eu conheço alguém, filho de Jessé. E algumas características muito queridas, né? Alguém que sabe tocar bem, mas que tem presença. Alguém que se expressa. Alguém que tem uma bela presença. Diz em algumas versões, né? De boa aparência. Esses nossos músicos são gente bonita, né? Mas diz o seguinte: o Espírito de Deus está com ele. O Espírito de Deus está com ele. Sons que curam tem a ver com o Espírito. É ele que, em parando sobre a face das águas, gera. É ele que faz o novo. Não é o Espírito Santo de Deus, o Consolador? São os que curam. São sons do Espírito. Em pessoas que tocam bem, que se posicionam, que curam. Cezinha, você nos curou muitas vezes. Eu só quero estar onde estás, me envolver em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, para sempre te adorar. Tô cantando repertório de coral. Por quê? Porque esse ajuntamento de pessoas que cantam é poderoso. Ai, quantos ensaios nós presenciamos sons que curam. Que saudades. Não vou citar nomes, não posso. Mas eu me lembro de uma vez também, gerando o nosso da vila de casa. Alguns de vocês no coral da Igreja Batista de Água Branca. Era bem essa época do ano, a última semana de julho. Nós estávamos registrando o movimento de adoração, daquilo que nós estávamos experimentando com Deus na comunidade. O CD tinha bem esse nome, Ambiente de Adoração. E aí, no dia da gravação, eu fui internada. Davi precisou de cuidados. É o nosso filho. E os nossos irmãos foram cantar. Porque enquanto eles cantavam, havia cura.
E eles cantavam aleluia ao Cordeiro, aleluia, aleluia. Toda tribo, toda língua, toda raça e nação, deem glória ao Cordeiro. Na época não tinha celular, nós não tínhamos. Eu fechei os meus olhos e só imaginei cada um que estava cantando. Foi tremendo. Meu marido me ligou. Ele estava lá cantando também. Uau! Aleluia! Aleluia! Eu estou dando esse movimento grande, assim, estou caminhando na nossa história um pouco, para dizer que chegou o dia em que eu tive alta, aqui e agora, e Jacob veio me buscar. Mas ele não estava bem, e eu sabia que ele não estava bem. Na madrugada do dia anterior, eu senti uma angústia muito grande, muito grande. E eu sabia que era meu marido. Eu não vou entrar em detalhes. Mas naquele momento, eu estava abastecida por tantas canções que vocês me mandaram. Uau! Como não descansar? Como não esperar? E então, aquele som de angústia. Senhor, tem misericórdia. Não leva meu marido agora. Eu sabia que vocês estavam orando, porque eu não conseguia. O Espírito Santo estava gemendo. No dia seguinte, na minha alta, ele foi internado. Mas antes de vir para cá, ele teve uma experiência muito linda com a nossa filha. E eu queria contar um pedacinho dela. Num outro momento a gente deve fazer isso melhor. Eu não estava em casa. E o Jacob não tinha força para tocar. O Jacob toca todo dia. Como eu disse, o ambiente da nossa casa é regado por esse Jacob, que é pai de Davi, mas que é Davi, entende? E então, ele me contou que ele estava um tanto quanto fraco, muito fraco. E ele fez um pedido para a filha. Filha, foi você que fez o pedido ou ela que disse que ia tocar para você? Eu pedi. Peraí, vamos ver se ele me ajuda a contar. No momento de dor, de cansaço, eu estava no sofá, eu e a filha, e ela estava toda atenciosa, toda querida. Filha, toca pro pai. O que você quer que eu toque? Toca. Toca. Aí ela começou no piano, dedilhar, tocando, eu os olhos fechados, prestando atenção. Aquilo foi acho que o que Davi fazia com Saul. Tocava e o mal saía. O mal saía. Ficamos um tempo tocando e a música que ela tocava fazia tanto sentido, tanto sentido. Tocou uma música, ficamos, e eu cantando, improvisando, eu orando. Fechava os olhos, olhava para o céu, olhava para o alto. Eu via esse cuidado de Deus. Não sei se a Silvia estava percebendo o que estava fazendo, mas com certeza. E ela foi tocando, foi tocando, foi tocando, foi tocando.
Nossa, eu não queria que terminasse. Só sei que quando ela parou, eu sentei no sofá e fomos fazer a janta. Por milagre. A música curou. Essa foi a música. Coisa linda. Ela é uma duradoura, como a mãe. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Quando ele entrou na UTI, ele também estava embalado por esta canção. O texto que veio ao meu coração é Sofonias 3,14. O Senhor está no meio de nós. Ele cantará canções. Ele cantará canções. Eu acho que esta live é uma live que nos ajuda a receber, a escutar Deus cantando para nós. Uau! Ontem foi o dia da alta do Jacob na UTI. E das muitas canções, Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, o desejo de exaltar a Deus, somente Deus. Para ir concluindo, quero testemunhar como Deus me cura todos os dias nesse ambiente. Eu iniciei a live falando do som do violão do meu papai. Mas foi a minha mãe que me inspirou a trabalhar com gente para que pessoas se expressassem através da canção. A minha mãe, nossa grande referência. Regente coral, que me colocou na frente do primeiro coral quando eu tinha 14 anos. Ai, queria ter tempo para ficar falando da minha mãe. Aquela que me gerou. Quando eu nasci prematura, diz ela, que eu não chorei. Aqui, numa reflexão com as minhas emoções, eu não podia chorar. O meu avô, pai dela, tinha morrido alguns meses só. A família estava muito enlutada. E agora nascia uma menininha, prematura de quase 7 meses. Não pode chorar, né? O médico disse, se ela sobreviver até amanhã, ela vai vingar. E a minha mãe me consagrou ao Senhor. O som foi o som da oração. Ela mais uma vez consagrou. E eu sempre amei cantar. A voz da menina era livre. Dos que mamam, suscitaste força, o perfeito louvor, diz a palavra. Eu me lembro, apaixonada,
colocando minhas bonecas e imaginando um ambiente de coral, quando minha mãe ensaiava as cantatas e tudo mais. Ela e meu pai cantavam muito bem. E então eu fui para a Faculdade Teológica Batista de São Paulo fazer música. Já tinha feito conservatório, já tinha estudado muito de música. Mas lá eu descobri que quem tem voz rouca, como eu, não preenche os requisitos do cantor, da cantora. Eu me lembro de um ano que eu fiquei em silêncio, fazendo fono e lidando com um ressignificar da minha voz. Uau! Foi aqui neste hospital, indo ao encontro de uma paciente com morte encefálica, grávida de gêmeos, que o Espírito Santo falou ao meu coração: cante para essas crianças. Dentro de mim, eu tinha uma escolha. Puxa, mas eu não canto bem, mas eu sou rouca. Na igreja eles nunca me dão solos. Por isso eu sou regente, para ajudar os outros a cantar. Mas aqui, é esse som, o meu, porque cada um de nós temos o nosso. E eu comecei a cantar. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom. Uau! E eu não parei de cantar. Eu canto todos os dias. E sabe o que? Eu não canto sozinha. Porque o amor cura. E os sons, eles são, na verdade, a sinfonia do amor. Sabe uma coisa tão linda? Ontem eu fui visitar uma paciente e eu disse: como está o seu coração? E ela disse: eu preciso da paz. Eu orei tantas vezes dizendo: Deus, me ajude a cantar, eu quero compor, eu quero servir. Na mesma hora, eu comecei a improvisar algo sobre a paz e aquele quarto ficou cheio da presença de Deus. Não era para mim, era para ela. E então, ao final do acolhimento, eu disse: como você está? E ela disse: eu estou em paz. É o que eu desejo para você. Que você perceba as suas peculiaridades, as suas singularidades, as suas características. Consagre de novo ao Senhor, como eu fiz aquele dia no chuveiro. Compartilhe e cante, e entoe, e produza, e grave. Essa live nem era para mim estar fazendo. Porque o som eu queria lembrar do latim, né? Pessoas tem a ver com som. Pessoas soam e afinadas com o som do céu sempre tem cura. Anseio ouvir vocês, inclusive no ambiente do sofrimento. Hoje mesmo, pegue o seu celular e cante para alguém. Mas se não for hora de cantar, escute Deus cantando para você.
Amém. Eu vou ficar lendo as mensagens. Até porque esta é minha linguagem de amor. Enquanto isso, se você puder, feche os olhos por um instante e escute. Te ama, Cristo te ama.